Oi, sétimo ano. Então, nós vamos trabalhar hoje, nessa aula gravada, a página 7 do caderno de atividades. Nós vamos começar a falar sobre adjetivo e locução adjetiva. Numa aula desses dias aí, eu acabei falando para vocês o que é a diferença de um adjetivo para uma locução adjetiva. Na verdade, eles não têm diferença, eles são correspondentes. Como assim correspondentes, Lu? Então, assim, eu tenho uma locução adjetiva e ela é correspondente de um adjetivo, tá? Então, exemplo, linhas férreas. Para falar o adjetivo férrea, eu precisei formar linhas de ferro. Esse de ferro, essa expressão todinha, linhas de ferro, que é por onde passa o trem, é uma locução adjetiva. Então, a locução adjetiva é um conjunto de palavras que tem a mesma função de um adjetivo, tá bom? E um adjetivo é a palavra que caracteriza um substantivo, um substantivo e dá a ele qualidade, defeitos, estado, modo de ser, varia também gênero, número, grau, de acordo com o substantivo, tá bem? Então, as locuções adjetivas são aquelas que quando eu falo assim, por exemplo, animais da floresta, animais florestais. Então, o que corresponde florestais? Da floresta, animais da floresta. Problemas cardíacos, problemas do coração. Problemas do coração é a locução adjetiva, tá bem? Então, eu falo assim, rosto de anjo, rosto de anjo. Eu tenho uma locução adjetiva. Se eu for trocar para uma locução correspondente, eu vou colocar rosto angelical, tá? Então, por exemplo, terreno de areia, terreno arenoso, né? O terreno de areia, ele vai ser a locução adjetiva. O arenoso vai ser o adjetivo, tá certo? Então, sempre que vier palavrinhas, uma ou mais palavrinhas, que é um conjuntinho de palavras formado por uma preposição de tal coisa, de isso, por exemplo, um outro exemplo, águas da chuva, né? Da chuva é águas da chuva é pluvial, águas do rio é fluvial, águas do mar, águas marítimas. Então, sempre que houver do ou de alguma coisa, eu tenho uma locução adjetiva, tá bem? A primeira questão lá nas atividades da página 7. Observe essa questão número 28, presente no Enem 2008. Plástico velho pode virar tecido novo. Latas, papéis, plástico, vidro, casca e ossos, restos de comida, pó de café e chá, galhos e podas. Garrafa PET vazia tem valor líquido e certo. Reciclada vira tecido, madeira, sintética ou plástico novo de aço. Novo de novo. Separar o lixo facilita o trabalho dos catadores e aumenta o material aproveitado. Principalmente se você limpar as embalagens por dentro, retirando toda a sujeira antes de descartá-las. Mude de atitude. Assim você pode ajudar a gerar renda para quem precisa e poupa recursos naturais. Separe o lixo e acerte na lata. Nessa campanha, a principal estratégia para convencer o leitor a fazer a reciclagem do lixo é a utilização de linguagem não verbal como argumento para o reaproveitamento de material. Então, a letra A está correta, tá bem? Número 2. Observe o título de notícias a seguir e assinale um X na alternativa que apresenta a classificação correta das palavras ou expressões apresentadas. 1. Revista São Paulo elege as melhores fotos de carnaval dos eleitores. Confira as vencedoras. Então, de carnaval é locução adjetiva, tá certo. Por que a primeira eu não vou marcar X? Porque tá dizendo que revista é um adjetivo e não é. Revista é um substantivo, então ela está incorreta, não posso marcar. Então eu vou marcar a segunda. De carnaval é uma locução adjetiva. Melhores tem a função de adjetivo, então está correto, então eu também vou marcar. As vencedoras é uma locução adjetiva. Não, não é. Esse bug que vocês estão vendo aqui, esse negocinho, é a minha luz que está piscando, tá? Então, né? O que seria um vídeo meu se não tivesse emoção de um cachorro latindo, de alguém vendendo pepino, ovo, pamonha, né, na rua, interferência de alguém aqui de casa, de uma panela caindo, ou de agora a luz piscando, né, gente? O que seria, né? Não seria nada, né? Vocês já estão acostumados.
Então, vamos lá. Então, eu vou marcar de carnaval, locução adjetiva, e melhores, adjetivo. Ok? Número 3. Na frase, a preservação da natureza é fundamental para uma melhor qualidade de vida. Os adjetivos são fundamental e melhor. Eu marco um X em fundamental e melhor. Número 4. Na oração, os embalagens descartáveis é empregado o adjetivo descartáveis. Quais as informações corretas em relação a essa palavra? Está relacionado ao substantivo embalagem, está certo, a letra A está ok. Letra B. Significa a possibilidade de usar novamente a mesma embalagem, também está certa, a letra B. Faz referência ao verbo usar, não, né? Porque descartáveis está relacionado às embalagens e não ao verbo usar, tá? Pode ser substituído pelo adjetivo reaproveitáveis. Sim, descartáveis e reaproveitáveis, eles têm coincidência. Então, é verdade. Então, eu vou marcar a letra A, B e a D, tá? D de doido. Número 5. Qual a função do adjetivo descartáveis empregado na oração anterior? Descritiva ou avaliativa? Explique sua resposta. Então, você tem que colocar que os adjetivos descartáveis, ele tem a função de descrever, tá? Ou seja, né, tá descrevendo como que é aquela embalagem, se ela é descartável ou não. Então, você coloca, tem a função de descrever. 6. Qual a função do adjetivo destacado a seguir? Descritiva ou avaliativa? Justifique sua resposta. Em seguida, cite outros adjetivos com a mesma função que poderiam substituí-lo. A utilização de embalagens recicláveis é uma atitude correta. Parece que a gente está numa balada. Tuxi, 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 tuxi. Só faltou aquele globinho, né? Fazendo assim. Tá bem? Então, você tem que colocar que o adjetivo correto ele tem função avaliativa. O que é função avaliativa e o que é função descritiva? Descritiva, descreve. Exemplo, este lápis é azul, tem escrito em dourado, ele é a ponta de sulfite, ele é grande, não foi muito usado, eu estou fazendo descrição dele. Agora, quando eu falo, ele é um bom lápis, ele é flexível, eu gosto de escrever com ele, eu estou fazendo aí, então, uma avaliação, que é o que eu penso a respeito dele. Deu para entender a diferença? Descritivo é quando descreve, e avaliação é quando alguém dá a sua opinião sobre alguma coisa, sobre um objeto, pessoa, ou seja lá o que for. Tá bem? 7. Reescreva a seguinte oração, acrescentando-lhe um adjetivo. Os moradores dessa região fizeram uma manifestação para proteger a natureza. Então, os moradores dessa região fizeram uma grande manifestação para proteger a natureza. Então, eu acrescentei aí, no lugar, junto com a manifestação, eu acrescentei grande. 8. Na oração anterior, que adjetivo você empregou e a que substantivo ele está vinculado? Então, foi empregado o adjetivo grande e está relacionado ao substantivo manifestação, tá bom? Tá, muito bem. Então, na página 9, exercício número 9. Identifique a quais substantivos os adjetivos destacados se referem. Então, vocês vão colocar as respostas ali embaixo, onde tem aquelas 4 linhas, tá? A população deve conhecer os impactos ambientais negativos de consumo exagerado de sacolas plásticas. Então, na letra A, você tem que colocar ambientais e negativos se referem aos impactos exagerados. E o consumo, né? Ambientais e negativos se referem a impactos. Exagerados se refere a consumo e plásticas se refere a sacolas. Desse jeitinho que você tem que colocar. Tudo fazendo aí a correspondência. Como que você separa? Por vírgula pode ser, tá? Letra B, coloca a letra A. Letra B, descartável se refere a sacolas. Então, você vai colocar descartável, 2 pontos, sacolas. Letra C, ambiental, 2 pontos, tragédia. Exitosa, 2 pontos, sensibilização. Letra D, grande se refere a benefícios. Tá certo? 10. Elabore uma oração com o verbo no imperativo, de maneira a alertar as pessoas para o perigo do uso indiscriminado de sacos plásticos. Uma frase legal, bem curta também, seria: torne o planeta sustentável. Né? Mas é só sugestão. Vocês podem colocar qualquer uma que vocês queiram. Recicle mais, consuma menos, sei lá, uma coisa que vocês queiram. 11.
Assinale a alternativa em que a expressão destacada é considerada locução adjetiva. Complexo de parques transforma a região em Disneylândia mexicana. Então, qual que é a expressão que é a locução adjetiva? É o de parques. Lembra que eu falei que sempre vai ter uma preposiçãozinha? Então, é o de parques. 12. Leia as locuções adjetivas abaixo e transforme-as em adjetivo. Nota do bimestre, nota bimestral. Se você quiser colocar só o adjetivo correspondente, você coloca bimestral apenas. Eu vou repetir, tá? Nota do bimestre, nota bimestral. Problema de estômago, problema estomacal. Insuficiência do rim, insuficiência renal. Doença do coração, doença cardíaca. Pele de leão, pele leonina. Carne de porco, carne suína. Língua de serpente, língua serpentina. Orelhas de lobo, orelhas lupinas. Tá certo? Então, com isso, gente, nós terminamos os exercícios. Eu vou parar por aqui, porque depois a gente tem a leitura do texto, né? Ruth Rocha, Uma Vida de Escrita Dedicada às Crianças. Provavelmente a gente faz juntos na aula online, ok? Até a próxima. Tchau!